Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para nossa live de hoje. Então, hoje a nossa live vai ser com o Dr. Roberto Juliano, que é urologista, né? Então, aproveitem que depois quando ele se apresentar, vocês vão ver o currículo dele, que é incrível. Então, aproveitem para tirar as dúvidas de vocês. E Jane, vou perguntar para ele depois a perguntinha que você fez lá na rede vizinha, né? Então, mamãe, ajuda o doutor Roberto Juliano para ele entrar aqui no Instagram, por favor. Tá? Então entrou o Márcio, entrou a Rose, entrou a Vânia, entrou a mamãe. Então, enquanto ele não entra, deixa eu ver se eu consigo. Opa. Mamãe, avisa para ele que eu mandei o convite para ele entrar. Tá, beleza. Entrou também a Rosângela. Enquanto ele não entra, eu vou passar de novo o cronograma, né? Então, do mês de julho. Deixa eu pegar minha colinha. Então, lembrando que esse sábado a gente não tem atividade. Então, a nossa próxima atividade vai ser o podcast no dia 13, das 15h30 às 16h30. E aí vai ser pelas 3 redes sociais, tá bom? Aí no dia 23 vai ser o Rafa. E no dia 30 a gente não tem atividade, porque a gente vai estar todos no congresso da NAD. Peraí. Mandei de novo o convite para ele. E a gente, em agosto, já fechou com o Rafa, no dia 20 de agosto, e com o Dr. Rogério Krakauer, que é cardiologista, que vai falar sobre a relação do diabetes com as doenças cardiovasculares. No dia 10 de agosto, lembrando que 10 de agosto é uma quarta-feira, e aí a live vai ser às 20, tá bom? E aí, a Rosilei já entrou, o Márcio Ribas, a Dani, né? O pessoal tá entrando. Deixa eu ver se eu consigo assim. Ah, o doutor não entrou. Ah, aqui, agora acho que vai. Entrou o doutor, entrou a Luciana. E agora deu certo. Desculpa, gente, desculpa, viu? Mas, doutor, aqui a gente tá todo mundo aprendendo. Legal. Cada dia a gente aprende uma coisa. Beijo para vocês. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Vamos falar de saúde do homem. Doutor, vou pedir para você se apresentar novamente.
E a Tá. Jane tinha perguntado, enquanto o senhor saiu, né, quando deu aquele problema na internet, você atende em Santo André, né, doutor? Atendo em Santo André e atendo em São Paulo. Tá. E, E eu sou urologista, como eu falei, formado pela Universidade de São Paulo e docente da Medicina do ABC desde 1985. Vocês estão me ouvindo bem, Elaine? tô. Beleza, beleza, bacana. Então, o doutor é professor, né, doutor, diretor clínico de clínica, né, fez toda a formação aí, né, na parte de urologia. Então, aproveitem, gente, hoje para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E, doutor, eu gostei do começo que você fez lá no YouTube, falando que nós não somos iguais. Eu queria que você falasse de novo. Não, eu estou falando, as mulheres, elas têm características que a tornam únicas e especiais em relação aos homens. E eu falei que essa história, por exemplo, de direitos iguais, para mim é uma balela, é uma falácia, é uma coisa que está errada. As mulheres, eu tinha dito que elas engravidam, elas menstruam, elas amamentam, elas têm menopausa, coisa que nenhum homem tem. Então não pode ter esses direitos iguais. Tem que cuidar do filho, tem que amamentar, então tem que ter mais direitos. Nós, homens, ao contrário de vocês, nós não somos, por exemplo, acostumados desde pequenininho a frequentar médico de forma preventiva, coisa que qualquer mulher tem na mãe, a pessoa que vai, geralmente a mãe, às vezes não é a mãe, mas geralmente a mãe já vai conduzi-la ao ginecologista. E esse tipo de atitude é uma atitude que nós homens estamos começando a ter mais tardiamente, muitas vezes, né? Então tem alguns cuidados do homem que eu sempre ensino às mamães, falo, ó, examina os testículos do menino. Ou falo para o homem, para o adolescente, ou mesmo para a criança, para o meu netinho, por exemplo, de 8 anos, eu falo, mexe nas bolinhas. Se tiver uma coisa diferente, avisa o papai, o vovô, avisa a mamãe e vai no médico. Porque essa bolinha pode ser um tumor de testículo. Sim. Então a gente às vezes fala de saúde do homem, vai falar da próstata, vai falar de algumas coisas, disfunção erétil, infecção urinária, coisas que acontecem lá na frente. Mas o cuidado com o homem deve começar intraútero, né? Hoje com esses ultrassons maravilhosos que você enxerga tudo, e quando nasce a criança, algumas coisas que precisa ser vista na parte urológica, fimose, e vai no decorrer da vida toda. Agora, uma coisa que eu acho importante, Elaine, e a gente fala em saúde do homem, a gente começa a falar de doença. Sim. Quando, na realidade, a gente deveria falar em saúde. Você, por exemplo, vai discorrer de dieta, né? Sim. Que é uma coisa que a gente erra muito. Mas eu tenho para mim que o principal de saúde para o homem e para a mulher é ser feliz. A gente precisa ser feliz antes de mais nada. Concordo. E ser feliz é uma conquista, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é um bem-estar que você sente, é você sentir-se bem. Então, a felicidade é um sentimento. Você acorda e fala, nossa, que dia lindo, como eu estou bem hoje, que café da manhã gostoso que eu tomei, que legal, eu vou trabalhar. Esse espírito tem que estar presente. Concordo. E aí eu já vou, olha, a experiência de ser médico é uma experiência sensacional, porque você vive intensamente. Essa pandemia, o que eu vi de desgraça, mas o que eu vi de luta também, é uma coisa maravilhosa. Então, eu vou dar um exemplo.
Quando você fala em ser feliz, isso envolve algumas coisas. Por exemplo, a parte física. Você tem que estar bem fisicamente. Você tem que estar bem mentalmente. Você tem que estar bem no ambiente que você está. Então, se você me permitir, eu gostaria para a gente começar falando sobre isso. Então, vamos ver a parte física. Sim. Você, para estar com o físico bem, você precisa ter uma dieta adequada. Você precisa fazer exercício físico. Eu talvez não seja um bom exemplo de dieta, mas de exercício eu sou um bom exemplo. Eu acordo 10 para 5 da manhã, eu faço um aquecimento articular, que as pessoas não sabem o que é isso, é bom. Quem está nos assistindo, depois vai na internet e põe aquecimento articular. Você tem que aquecer as articulações. Eu estou aqui fazendo um aquecimento de punho, por exemplo, tá? Para que você previna problemas articulares. Você tem que fazer musculação, você tem que ter músculo. Quem vai envelhecer tem que ter músculo, para evitar osteoporose, para subir uma escada, para sentir-se bem. E depois você tem que fazer um alongamento, que é a fase que você recupera muito das lesões. Sim. Agora, a pessoa fala, pô, mas eu tenho um problema de coluna, eu tenho um problema de artrose. Veja, então aqui nós vamos entrar num item. Eu vou dar um exemplo de um paciente meu. Eu tenho um paciente que ele ficou cego com 12 anos de idade. Então você imagina, todos nós podemos imaginar o que é ter ficado cego aos 12 anos. Sim. Eu olhando para ele, ele não me vendo, eu com certeza mostrei uma consternação, uma tristeza, só de ouvir essa frase. Então você fala assim, poxa, uma pessoa que enxergou o mundo colorido e fica cego no início da adolescência, aquela fase que você vai explodir de descobrir o mundo, você fica cego. Muito bem. Esse homem, ele chegou no meu consultório com um cão-guia, sozinho, ele com um cão-guia. Esse cão-guia era uma graça, ele botou as duas patas no meu ombro e ficou maior do que eu, e me tratou com grande carinho, encheu a sala de espera de pelo, e a partir desse momento, quando ele retornava, a gente usava uma estratégia, né? Marcava a consulta seguinte um pouco mais longe para tirar os pelos e para, às vezes, não assustar alguma pessoa que tem algum constrangimento de ter cachorro. Mas esse homem me deu uma lição de vida maravilhosa. Esse homem é um professor universitário, ele escreveu livros sobre como treinar cão para cego, e ele, além de ter feito doutorado, pós-doutorado, ele se adaptou a essa vida dele. Então ele tem equipamentos que ele consegue mandar mensagem, receber mensagem que transforma o texto em voz. E ele disputou campeonatos de enduro equestre, não para cego, campeonato brasileiro. Então esse homem, ele conseguiu, com as deficiências dele, ser feliz. Ser feliz. Ou seja, a gente consegue ser feliz a partir de você se adaptar a uma nova situação. Perfeito. É lógico que você procurar um médico, você entender o que pode estar acontecendo com você, às vezes sem ter sintomas, você prevenir problemas. Por exemplo, a gente sabe que o diabético tem risco de descolamento de retina, tem que cuidar da saúde do olho, tem que ir no oftalmologista. Isso faz parte da saúde do homem, sem dúvida. Sim. Mas você não deve transformar um revés em uma desculpa
mas você pode usar esse revés como um estímulo para você romper barreiras, para você quebrar paradigmas. Sim. Tem um corredor sul-africano, Pistoia, se não me engano, que ele, sem as duas pernas, começou a disputar a Olimpíada com quem tinha as duas pernas. Ah, mas ele usa um equipamento, não interessa, esse homem venceu isso. Ele venceu. Nas Paralimpíadas, nós temos muito disso daí. Sim. Pessoas sem braço que nadam e que ganham medalha e que são campeões. A superação, né, doutor? Pessoas cegas que jogam vôlei. Então, eu gostaria de trazer essa mensagem aqui para a ADABC de saúde, né? E uma deficiência, uma doença que seguramente vai te limitar, como essas que nós estamos falando, elas devem servir de desafio para você. E você pode ser feliz dessa forma. A gente aqui na DABC, né, o doutor João, né, fala muito, né? Então ele sempre pergunta, né, quais os tipos de diabetes que tem? Aí todo mundo responde, tipo 1, tipo 2, né? E aí ele fala, não. Aí todo mundo, não, como não? E aí ele fala, existe o diabetes do tipo feliz e do tipo não feliz. E a gente tem que buscar ser o feliz, né, doutor João? Que é o que, né, doutor Roberto, que você acabou de falar. E a gente também tem uma frase que é, o diabetes não te limita. O que limita é a falta de conhecimento, que eu acho que é a história do seu paciente, né? Que ele fez tudo que quis, né? Ele não, o fato dele ter perdido a visão na adolescência não o impediu de ser feliz, né? Eu acho que é uma mensagem muito bonita. Tá todo mundo aqui gostando da sua mensagem, com todo mundo emocionado, né? E... se você me permitir, eu não sei se eu posso me alongar um pouquinho nesse tema, pode, se é possível. Pode. Algumas coisas, eu acho, a gente quando tem uma certa idade, né? O que você traz são essas lembranças que você pode chamar de experiência de vida, tanto para o lado bom como para o lado ruim. E às vezes você se prende a algumas coisas. Essa que eu falei é uma, mas eu vou falar outra que me veio à cabeça agora. Às vezes você fala, puxa, mas eu não tenho dinheiro para me divertir, para o meu lazer. Lazer é uma parte importante nesse processo de ser feliz. De saúde, né? Então eu vou contar uma experiência que eu tive, pessoal minha, né? Que aconteceu com a minha esposa. Talvez eu fale um pouco da minha mulher, porque ela é uma pessoa que eu aprendi muito com ela, né? Por todos esses anos de convivência. Eu fui casado uma vez, estou casado até hoje, e a gente trocou muita experiência. Um sábado, eu fui para um hospital em São Paulo, Hospital Santa Catarina, para fazer uma cirurgia. Quando eu terminei a cirurgia, eu percebi que eu não tinha levado nada. Eu estava com o meu carro e eu não tinha levado dinheiro, não tinha levado documento, não tinha levado a minha chave. Aí eu liguei para minha esposa, falei, putz, eu esqueci tudo aqui, não sai de casa que eu estou indo para aí. Ela falou, como não sai de casa? Eu falei para você que eu ia para Campos do Jordão, nós temos uma casa em Campos do Jordão, e ela precisava ter lá com um pintor, estava fazendo uma reforma. Ela falou, estou no meio da estrada. De repente, eu fiquei sem dinheiro, sem documento. Eu falei, era uma época que eu caminhava por São Paulo, eu falei, quer saber, eu vou sair por aí, vou andar, vou aproveitar meu tempo. Só que quando eu fui sair, estava um temporal, um tremendo de um temporal, e eu não tinha guarda-chuva também. Aí tinha uma recepcionista lá no hospital, eu falei, desculpa, você vai ficar até que horas aqui? Eu vou ficar até umas 5 horas da tarde, eram umas 10 horas da manhã. Eu falei, você se importa de emprestar seu guarda-chuva?
Ela falou, eu não me importo, mas você não vai querer mais esse meu guarda-chuva, ele é roxo de bolinha cor-de-rosa, acho que você não vai querer. Eu falei, imagina que eu não vou querer, por favor, me empresta que eu trago o teu guarda-chuva de volta. E ela me emprestou o guarda-chuva, eu saí pela Avenida Paulista. E nesse momento eu parei na Fiesp, aquele prédio do Senai, da Sociedade de Industriais. E lá estava tendo uma exposição gratuita de um escultor suíço, que ele era de uma cidade suíça, onde a relojoaria era uma tradição secular. Então ele usou mecanismos de relojoaria para fazer as esculturas dele. Por exemplo, tinha um homem numa bicicleta pedalando, era uma escultura. Olha, um negócio muito bonito. Eu saí de lá, caminhando, na época, na Rua Augusta, esquina com a Avenida Paulista, tinha a Caixa Econômica tinha um espaço de exposição que não existe mais. E lá estava tendo uma exposição gratuita das pinturas do Debré. Debré foi um pintor do Brasil colonial e eu estudei em livros de história que mostravam essas pinturas de paisagens, de indígenas, enfim, dos portugueses no Brasil, uma exposição maravilhosa. Enfim, teve uma situação fantástica. Eu estava com sede, eu estava com sede, a minha opção era parar num bar e pedir um copo d'água, não tinha dinheiro para comprar água, não tinha dinheiro para... De repente eu estou passando na Rua da Consolação, não, da Rua Melo Alves, e abri uma loja de decoração. E eu estava olhando a vitrine e uma pessoa, ela falou, você não é o esposo da dona... Eu falei, sou. Ela é minha cliente, só que é de outra loja, nós inauguramos essa loja. Entra aqui, só não quer tomar um chá, um café? Porra, claro que eu quero. E tomei chá, tomei água, tomei café. Bom, eu segui, eu fiquei vendo loja, 4:30 da tarde, eu fui voltando, minha esposa falou, estou voltando, eu vou te pegar aí no hospital. Eu falei, não, pode deixar, eu volto de carro para casa, vai para casa. Devolvi o guarda-chuva para a recepcionista, e ela falou, puxa, eu pensei que você não fosse voltar mais. Eu falei, bom, eu prometi, eu voltei. Depois eu comprei um brindezinho para ela, em agradecimento, né? Eu levei lá na segunda-feira. Mas o que eu quero dizer com isso? Gente, eu sem um tostão no bolso, eu passei um dia maravilhoso. Eu fui a lugares que eu não teria ido se eu não tivesse esquecido meu documento e meu dinheiro. E nós temos no ABC, nós temos em São Paulo, programas gratuitos sensacionais. É incrível como a gente não precisa dinheiro para se divertir. Verdade. Essa é uma outra coisa, uma outra mensagem que eu acho que seria muito legal passar para todos, que é você sair de casa, você ir para o lazer. Outra coisa que eu acho que é extremamente importante nesse processo é o ambiente que você vive. Você tem que estar num ambiente que seja agradável. Sim. Não sei se vocês estão reparando aqui a minha casa, mas a gente gosta de cores claras, eu acho que isso traz uma alegria. Mas não precisa ser isso. Eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas eu vou falar uma coisa que também é uma imagem que eu tenho aqui na minha cabeça e que eu acho importante falar do ambiente. Tem um arquiteto famosíssimo, Antoni Gaudí. O Gaudí é catalão, é de Barcelona, e ele fez das obras mais lindas
que pode existir um ser humano fazer como a Catedral da Sagrada Família em Barcelona. Mas ele fez um parque chamado Parque Güell. Parque Güell. É uma coisa linda. É verdade. Só que, de repente, a BBC, a rádio e comunicação britânica, descobriu um cara na favela de Paraisópolis. Esse cara na favela de Paraisópolis, sem nunca ter conhecido o Gaudí, ou ter conhecido uma obra de Gaudí, ele construiu um espaço enorme, que é a casa dele, que lembra em tudo o Parque Güell, o Parque de Gaudí. Esse homem, sozinho, ele construiu, isso é uma pena, vale a pena vocês verem o arquiteto de Paraisópolis, é uma pessoa simples, com a formação dele de pedreiro, ele construiu uma casa que é um show. Então, essa é outra coisa. Nós temos que ter objetivo na vida, lutar por esse objetivo, aprender, estudar, que você não tem limites. E aí você vai ter um conforto de estar no lugar que você construiu de alguma forma, que você tornou esse ambiente agradável. Então, você se integrar com o ambiente é outra mensagem que eu queria deixar. Doutor, não sei então, se eu estou me alongando muito. Você falou da importância da alimentação, da atividade física, do lazer, né, do ambiente, né, do emocional, né, de nós sermos felizes. E o sono, né, doutor? Eu acho que o sono também, para a gente fechar aí um pouquinho, é super importante também, né? Fundamental, o sono, fundamental. E a gente comete erros, tipo dormir com a TV ligada, com barulho, sem estar no escuro, né? Então, isso é promoção de saúde. E olha, dentro disso, trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Duas coisas fundamentais para qualquer um, tá? O trabalho, isso Confúcio já falou há milhares de anos atrás, aprenda a gostar do que você faz. Aí você nunca mais vai ter que trabalhar. Quando você acorda e fala, putz, que legal, estou indo trabalhar, aí você vai viver um dia feliz. Tá. Doutor, o Márcio Bertani está com uma pergunta bem legal, né? Que ele tem, né? Pelo olhar seu como urologista, né? Como um diabético pode ter uma vida sexual ativa e longínqua? É possível, não é possível? É diferente, doutor? Vamos dizer assim, né? Pensando aí num idoso ou num jovem, é diferente a vida sexual do diabético, do não diabético ou não? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos entrar em questões específicas do diabético, então. Isso. A parte sexual não é específica do diabético, mas é uma parte onde o homem diabético sofre. O que pode acontecer com o homem, de uma maneira geral? Primeiro, é envelhecimento. Para você ter ideia, aos 50 anos de idade, 52% dos homens, mais da metade, tem dificuldade de ereção. Tá. Aos 70 anos de idade, 70% dos homens têm dificuldade de ereção, sendo que 10% desses não têm ereção. Eu não estou falando de diabético, eu estou falando de envelhecimento, tá falando do que faz homem. parte do homem. Do homem. Faz parte de todos nós. Eu estou falando de uma coisa importante, que é a ereção. Sim. O diabético, com 5 anos de tratamento, metade dos diabéticos tem dificuldade de ereção. Tá. Agora, vamos lá.
como é que se trata isso? Primeira coisa, compensar o diabetes. Tá. Dieta, exercício físico, medicamentos. Por quê? O diabetes descompensado vai mexer com um neurotransmissor, com a síntese do neurotransmissor, que é o óxido nítrico, que é aquela substância que vai ativar a ereção, que vai relaxar o músculo do pênis e vai encher o pênis de sangue. Tá. Se a glicose estiver alta, ele vai mexer com isso. Tá. Então, o mecanismo de ereção, que é um mecanismo complexo, começa no endotélio, no revestimento interno dos vasos do pênis. Tá. E vai mexer com isso. Então, a primeira coisa do diabético é manter a sua glicose controlada. Perfeito. A segunda coisa é que a dificuldade de ereção, às vezes, é sintomas de uma doença, é um sintoma, do mesmo jeito que você tem dor de cabeça por causa de uma sinusite, ou você tem febre por causa de uma pneumonia. Então, para você ter uma ideia, 20% dos homens com dificuldade de ereção, a insuficiência coronariana, a coronária entupida, 20% das pessoas que têm a coronária entupida, o primeiro sintoma é dificuldade de ereção. Então, a segunda coisa que a gente tem que ver é se essa pessoa que está com dificuldade de ereção não tem alguma outra coisa, como insuficiência coronariana. Legal. E aí, controlar a pressão, controlar colesterol, é isso? Trata as coisas de base, exatamente, vê como é que está o colesterol, controla a pressão. Às vezes a pessoa fala, doutor, vou tomar remédio da pressão, e aí diz que remédio da pressão também prejudica a ereção. Alguns remédios prejudicam mesmo, mas o que mais prejudica, mais do que o remédio, é a pressão alta. Tá. Que vai bombardear as tuas artérias. Então, o tratamento começa por aí. Tá. Agora, vamos ver outras coisas. Por exemplo, depressão. 90% das pessoas com depressão, homem ou mulher, não querem ter relação. Sim. A depressão é um problema sério na vida do casal. Sim. Porque quem está deprimido não quer ter relação. Precisa tratar. E às vezes tem que usar remédio. E de preferência, tenta escapar dessa depressão. Às vezes não é fácil falar quem não tem depressão. Sim. Mas a gente tem ver uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa, ativa, que de repente ela se fecha. E você chegar para essa pessoa, mas você tem tudo, por que você está deprimido? Aí ela se sente mais agredida ainda. Fala assim, puxa, eu sou injusta com o mundo, eu tenho tudo, por que eu estou deprimida? E isso não está no comando dela. Então ela precisa ser tratada, precisa ir no psiquiatra, sim, precisa tomar remédio, sim, para sair disso daí, porque não é fácil, não é fácil. Outra coisa importante no tratamento, o relacionamento. Como é que está o relacionamento com a parceria? Pode ter um parceiro homem, parceira mulher. Como é que está essa relação? Às vezes a relação está muito tensa. Quer dizer, para você ter ereção, você tem que, além de estar com a circulação de sangue adequada, a inervação funcionando, você tem também que ter um relacionamento, né, legal do casal. Isso. E aqui eu faço um pouco de terapia comportamental. Às vezes a gente precisa do psicólogo, precisa do psiquiatra, mas eu tento passar para o homem uma visão mais feminina. Se eu tiver errado, as moças, as mulheres podem me corrigir. A gente organizou um curso de pós-graduação em sexologia aqui na faculdade, que já tem 15 anos, está sempre cheio de gente e é muito legal. E eu aprendi muito ouvindo as pessoas, né, também nesses eventos. O homem é um ser muito genitalizado. O homem é mais preocupado com o pênis do que a maioria das mulheres.
É comum o cara chega, médico, fala, doutor, meu pênis tem tal tamanho. Ou às vezes fala, doutor, eu trouxe meu filho aqui porque o pintinho dele é pequenininho. Coisa que é um pênis infantil, na maioria das vezes não tem problema nenhum. Ela espera que ele vai crescer e vai se desenvolver normal. Mas isso mostra a preocupação da relação, da penetração. E às vezes a pessoa consegue ser feliz de outras formas. Sim. Pergunta para sua mulher, eu falo isso, se você é carinhoso, se você faz as coisas que ela quer fazer no ato sexual. Porque talvez você seja melhor do que você imagina. E, às vezes, está faltando você entender que a relação sexual não é só a penetração, ela começou muito antes. Começou no afeto, começou na atenção, começou no carinho que você faz. E a mulher, é impressionante, tem mulher que chega ao orgasmo, goza de ouvir coisa bonita, coisa que é verdadeira. Então a mulher usa todos os sentidos, a visão, a audição, o tato, enquanto o homem tem só naquele tamanho do pênis a visão da relação. Quer dizer, se eu não tive penetração, eu não tive sexo, né? Então, essa orientação, vamos dizer assim, psicopedagógica, eu acho que é extremamente importante. E eu tenho pacientes, por exemplo, que têm também problema com a mulher. A mulher teve um câncer de mama, usou remédio, a vagina atrofiou, ele não consegue penetrar, por quê? Porque aquela vagina, ela não suporta mais ser penetrada, ela não tem espaço para isso. E aí, acabou a relação? Vai fazer uma cirurgia enorme para fazer uma neovagina, ou você consegue se satisfazer de outras formas? Então, essa é outra situação importante no diagnóstico e no tratamento. Se a tua vida com a tua mulher está insuportável, você vai ter que mudar. Tem uma frase clássica do Henry Ford que fala, se você fizer o que você sempre fez, você vai receber o que você sempre recebeu. Verdade. Ou você muda, ou a relação vai continuar complicada. Tudo isso é muito mais difícil, você perde tempo, você tem que fazer a pessoa se sensibilizar do que você dá um remédio. Sim. Mas aí graças a Deus, vem a fase do remédio, né? Nós temos um marco na história da medicina e da vida, que é 1998, o ano que foi lançado o Viagra, o citrato de sildenafilo, que assim como a pílula na década de 60, transformou a vida, onde a mulher passou a ter controle da natalidade, que foi uma situação que é a tal da liberação sexual da mulher. Quer dizer, agora a mulher pode ter relação escolhendo ficar grávida ou não, e isso aconteceu na década de 60, começou no final de 50, estourou na década de 60, e o Viagra passou a ser um tratamento efetivo para muitos dos homens que viviam o problema de ereção. Depois surgiu o Viagra, a sildenafilo, e eu falo o nome porque é uma pesquisa que tem que ser marcada, assim como foi a penicilina, assim como foi a anestesia, e ele ajuda o diabético, sim, assim como a tadalafila, a vardenafila, os outros remédios que surgiram depois. Aí vem aquela história, todo homem pode tomar? O homem tem que ter duas coisas de cuidado. Primeiro, ele não pode tomar uma classe de remédios que era usado como dilatador, que são os nitratos. Então, isordil, monocordil, triglide, monoglide não podem estar associados a esses remédios. Aí é perigoso. Mas, se a pessoa não está tomando, tem problema, pode tomar. A segunda coisa é com relação a exercício físico.
Quando você tem um ato sexual, você vai fazer um exercício médio. Então, você precisa ver com o teu médico se você tem condição de fazer aquilo. Se você está com a coronária entupida e vai ter uma relação, você pode ter um infarto. E a culpa não é do remédio, a culpa é da tua coronária. Não sei se deu para eu me fazer entender. Tá. Bom, mas eu tomo o remédio e eu tenho efeito colateral. Por exemplo, tenho dor de cabeça. Então, não consigo tomar o remédio. O que eu faço? Bom, você tem um problema, esse problema é orgânico, esse problema não dá para usar remédio por boca, a gente usa injeções no pênis, isso é já de antes do Viagra, né? Injeções no pênis, aí você tem que tomar cuidado, que tem hoje um monte de empresa que visa vender essas injeções, né? Obter lucro em cima disso, indica isso para todo mundo, mas é uma opção interessante para aquelas pessoas que ou não podem tomar, por esses motivos que eu falei, ou que tem efeito colateral com esses remédios. E a outra coisa, né, existem uns aparelhos de vácuo, loja de sex shopping tem esse aparelho. Isso nos Estados Unidos é mais bem aceito que no Brasil. No Brasil tenho poucos pacientes que aceitaram, mas seria uma solução. E o implante de prótese, né? Nós temos basicamente uma prótese rígida, semi-rígida, que ela é dobrável, tem uma alma mais dura, que você dobra e põe em ereção. Um inconveniente dela é que, se você usa uma roupa muito justa, pode fazer um volume, ou se você toma banho público, pode fazer um volume. E a prótese inflável, que tem uma bombinha que você, dentro do saco, dentro do escroto, que você bomba, vai ter ereção, você aperta outro botãozinho, perde a ereção. O maior inconveniente dela é o custo, ela é cara para burro e os planos médicos não cobrem. Não cobrem, tá. Então, assim, em linhas gerais, são essas situações que você tem. Compense o diabetes, veja se não tem uma doença de base, veja como está a tua relação com a sua mulher, veja como está a tua relação com você mesmo, trabalha isso, ajusta isso e remédio por boca, injeção ou prótese peniana. Doutora, aqui eu bato muito na tecla, né, de não fazer a automedicação, né? Então, se você tiver o interesse em usar o medicamento, é importante fazer uma avaliação antes de começar, né? Eu sou aqui que eu falo que o óbvio precisa ser dito por conta você de quer tudo um exemplo? que você falou, né? Você quer que eu te dê um exemplo do como é importante isso? Eu vou falar duas coisas que, pelo menos uma dessas coisas, a maioria das pessoas não devem saber. Tá. Se você tomar o Viagra, você tem que tomar pelo menos 1 hora antes. Tá. Se você tomar meia hora antes, não deu tempo dele chegar e ter ação. Tá. Então, às vezes, a pessoa toma o remédio meia hora antes e não funciona. Tá. Vou te falar a segunda coisa. Quando você toma esse remédio, você não pode tomar com comida gordurosa. Tá. Porque a gordura atrapalha a absorção. Então, às vezes, o cara fala, doutor, eu tomei o remédio, pode até tomar bebida alcoólica, tá? Não tem problema. Ah, com bebida pode, tá. Não tem problema. Mas aí o cara falou, tomei o remédio, comi uma pizza 4 queijos, não funcionou. Não vai funcionar, não é porque o remédio é ruim, é porque você tomou errado. Entendi. Então, esse negócio de automedicação, ela envolve riscos, né, que a gente já falou, e envolve algumas situações que a pessoa não faz direito, né, não faz direito. E a Eliette, doutor, na hora que você estava falando do emocional, daquela parte de depressão e tal, ela perguntou aqui se o antidepressivo dificulta a ereção. O remédio antidepressivo. Tá. Obrigado, Eliette. A pergunta é super pertinente. O antidepressivo,
ele pode agir em centros nervosos do sistema nervoso central e ele diminuir o desejo. Tá. E diminuindo o desejo pode diminuir a ereção também. Porque Existem ele alguns diminui por conta da serotonina ou não? Por conta da serotonina. Na realidade, nós somos uma sopa de neurotransmissores. Né? Neurotransmissores são aquelas substâncias que tem entre uma célula nervosa e outra, ou entre uma célula nervosa e um músculo, ou entre uma célula nervosa e uma glândula, que vai ser quem vai transmitir a mensagem. Né? É o correio das células. Eu falo que é o fofoqueiro. É isso mesmo. E isso é uma sopa. E no caso da ereção, você tem uma sopa enorme. Serotonina, dopamina, adrenalina, óxido nítrico, ATP, AMP, prostaglandina. Enfim, você tem vários neurotransmissores. É até bom lembrar que, às vezes, o pior deles é a adrenalina. Tá. Porque a adrenalina, ela vai contrair os vasos. Sim. E quando você tem um componente de ansiedade, você está liberando adrenalina. Sim. Então, o mecanismo de ação desses remédios é inibir uma enzima final que mantém o neurotransmissor final, que vai deixar o músculo dos vasos do pênis relaxados. Mas se você não produzir essa substância, você não vai funcionar. Não é que você toma um remedinho, toma sildenafila, toma tadalafila e o pênis vai estar ereto. Não. Você precisa de estímulo. Você precisa ter uma pessoa que te estimula, você precisa estar interessado nessa relação para produzir o substrato. Vamos dizer, fazer uma associação. Você tem a gasolina, que seria o remédio, você tem a lenha, mas se não tiver fogo, não tem jeito. Não funciona. Tem que ter o fósforo para acender e tocar fogo. E os antidepressivos podem agir nesse sentido. O que menos tem efeito é a bupropiona. Né? Tá. A bupropiona tem uma ação menor nesse sentido. Agora, veja, tudo isso também, como eu falei, você pode ser compensado com o estímulo. Sim. Com o estímulo. Eu vou contar uma história aqui, sem dar nome para as pessoas, são meus pacientes. Eu tive um paciente que eu operei da próstata. Ele teve um câncer de próstata, nós retiramos a próstata dele. Quando você retira a próstata, a pessoa não ejacula mais. Aliás, esse é outro problema do diabético, que a gente pode falar depois, que é ejaculação retrógrada. Vou deixar marcado aqui. Ejaculação retrógrada. Mas tiramos a próstata dele, porque ele tinha um câncer de próstata. Ele não eliminava mais líquido, mas ele tinha ereção e ele tinha orgasmo, ele gozava. E o que aconteceu? Ele foi casado muito tempo, de um período de casado, ele só teve relação com a mulher dele, mas infelizmente a mulher dele faleceu. Ele ficou um tempo sozinho, até que ele conheceu uma pessoa, uma senhora que já tinha mais de 60 anos. E a senhora reclamava dele, que não ejaculava. Eu falei, posso conversar com ela? Não posso. Essa senhora contou a seguinte história. Era uma pessoa muito bem-sucedida, ela era uma empresária, muito bem-sucedida, teve um casamento de um marido que foi muito rude com ela. Teve filhos, mas ele não era carinhoso. Até a hora que ela conheceu esse homem. E ela falou o seguinte, doutor, eu fui ter meu primeiro orgasmo depois dos 60 anos de idade. Eu nunca imaginei que eu fosse querer alguma coisa com outro homem. E esse homem me fez tão feliz que eu não me conformo dele não ejacular. Aí eu expliquei para ela que ele tinha prazer com ela, que ele
ela podia acreditar nisso e que ele não ia ejacular por causa da cirurgia que a gente tinha feito. O que isso mostra? Mostra que você pode quebrar esse outro paradigma. Por que a mulher menopausada não tem prazer? Por que o homem não pode dar prazer? Porque essa mulher não tinha sido, vamos dizer assim, convenientemente estimulada. E quando eu digo estimulada, não é só de toque, é de ser cotejada adequadamente. No relacionamento, né? De ser protegida, dela sentir amor, Sim. que é o que esse cara fez ela sentir, coisa que ela nunca tinha sentido antes. Então, às vezes, quando você é convenientemente estimulado, você supera essas adversidades, como um efeito colateral do medicamento. Como eu falei, assim como o antidepressivo, ele pode, e ele tem essa ação, pior que o antidepressivo é a depressão. Um pouco antes eu falei que depressão, 90% das pessoas com depressão têm dificuldade de ereção. Tá. Doutor Roberto Juliano, o pessoal às vezes tem vergonha de mandar por aqui, manda pela Eliette, tá? E estão perguntando sobre a andropausa, né, no portador de diabetes. É correto esse termo, andropausa? E o homem com diabetes sofre mais com a andropausa ou não? Mas, muito legal essa pergunta também. Veja, o que é a menopausa? É a parada de menstruação. Sim. Toda mulher que viveu o suficiente vai chegar uma época da vida que os hormônios caem abruptamente, ela para de menstruar, e vai sofrer todo um processo fisiológico da falta do hormônio. Isso não existe no homem. Tá. Não existe. Então, falar de andropausa é um termo absolutamente incorreto do ponto de vista fisiológico. Então, não existe andropausa. Não existe andropausa. O que existe? É uma queda progressiva de testosterona, que acontece a partir dos 45 anos. A maioria dos homens, essa queda não vai levar a um nível de testosterona tão baixo que isso vai levar a sintomas. Só alguns homens vão experimentar isso. E quando acontece, a gente prefere chamar isso daí de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. É a tradução de uma sigla inglesa e a gente chama de DAEM, ou hipogonadismo do envelhecimento. O testículo passa a produzir menos testosterona e aí é um negócio que realmente vai impactar em várias coisas na pessoa. Por exemplo, no humor. A testosterona deixa a pessoa mais ligada, mais nervosa. O homem é mais briguento, mais nervoso por causa da testosterona. São as diferenças que a gente tem que falar, né? Por outro lado, a falta de testosterona leva à melancolia, a um quadro que tem que diferenciar de uma depressão endógena. Tá. Né? A falta de testosterona leva à perda muscular. E altera o metabolismo, dificulta o controle do diabetes, sim. Então, na pessoa que tem deficiência androgênica, você tem que repor testosterona, a menos que tenha contraindicação para isso, que são hiperglobulia, sangue grosso, tem muita hemácia, que você pode piorar e a pessoa pode ter um AVC, etc. Câncer de próstata ativo, e câncer de mama. O homem tem câncer de mama ativo também. Aí você não pode dar. Fora isso, você faz a reposição hormonal no homem também. Hoje nós estamos vivendo uma panaceia, tem uma tal de neuromodulação. Eu acho isso um crime. Um crime. Sabe? Existe assim. A testosterona, ela é ótima, o cara ganha músculo. Você vai em academia, todo mundo vai fazer um ciclo, tal, e manda bala.
em testosterona, enfim. Só que eu tenho pacientes, por exemplo, que a testosterona ela vai inibir a produção da sua testosterona e vai inibir a produção de espermatozoide. Então o cara fica estéril, ele não consegue ter filho. E às vezes isso é irreversível. Em 10% dos casos isso é irreversível. Então já tive pacientes que o testículo era do tamanho de uma ervilha. Né? O testículo, que tem o tamanho de uma noz, era do tamanho de uma ervilha. E às vezes é irreversível, quer dizer, o cara se condena a não ter mais filho. Não queria mesmo ter filho, tá, tudo bem. Importante. Então, a gente tem critérios para repor testosterona, e é importante repor testosterona em alguns casos. E às vezes, por exemplo, o cara está tomando a sildenafila, o tadalafila, não funciona, aí você repõe testosterona e volta a funcionar. Ou seja, a testosterona ela é importante na ereção também, é importante no desejo, e às vezes ela potencializa um remédio que não está tendo o efeito que a gente gostaria que tivesse. O diabético, ele se beneficia da reposição de testosterona, sim. Ele aumenta o anabolismo, ele é um anabolizante, mas você recolocando em dosagens fisiológicas, ele vai beneficiar o controle do diabetes, e beneficia a ereção e beneficia o desejo sexual. Ótimo. Mas não é uma panaceia. E é importante isso que você falou, né, doutor Roberto Giuliano, porque está cada vez mais comum, né, os homens aí mais jovens, né, fazendo aí a reposição com testosterona, né? E eu tive um paciente nessa situação que você falou, que ele usou, né? E aí depois casou e não conseguia engravidar. E aí aquela história, né, doutor? Primeiro vasculha a mulher inteira, né? Aí viu que não era problema e aí foi ver que foi ele. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. A mulher também está usando muito testosterona. Sim. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, aproveitar que a gente está aqui. As pessoas esquecem, mama, tal, precisa tomar cuidado. A testosterona também deixa a mulher bombada, ela fica pilhada, você fica com mais disposição para o trabalho, você faz músculo, então estou na academia, eu preciso dar uma bombada, tal. Só que, por exemplo, eu tenho uma paciente que é cantora e com testosterona a voz dela começou a engrossar. Engrossou, tá. E isso também é irreversível. Sim. Então, as pessoas... Olha, deixa eu fazer uma provocação para você, Elaine. A gente vive de verdades transitórias. Eu vou fazer uma provocação que um paciente meu fez para mim. Vai. Quem descobriu o Brasil? Me fala, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Foi a resposta que eu dei para esse meu paciente. Esse meu paciente, ele é um alemão, perito em documentos históricos de Portugal e do Brasil. Se eu te disser um nome, Duarte Pacheco Pereira, você sabe quem foi esse cara? Não. Esse cara, ele foi um cartógrafo, ele começou a vida como pirata em Portugal, ele roubava para distribuir dinheiro na província dele, um tipo de Robin Hood de Portugal. Ele foi um cartógrafo e um navegador português importante, um cara de grande habilidade, e ele representou o rei Dom João e Dom Manuel no Tratado de Tordesilhas, que é aquele tratado que o Papa dividiu o mundo em duas partes, uma parte para a Espanha, uma parte para Portugal. Esse homem esteve no Brasil em 1498, e isso está documentado. Tem um embaixador, depois você põe na internet Duarte Pacheco Pereira, e você vai ver a história desse homem. Então, se eu disser para alguém, se eu responder numa prova que o Brasil foi descoberto por Duarte
Pacheco Pereira em 1498, eu vou tirar 0 na prova. E Só que existe prova documental disso. E eu vou mais além. Há 40 mil anos tem discussão com relação ao tempo, uns dizem 4 mil, outros 12 mil, 20 mil, 40 mil, mas 40 mil anos, quando o Estreito de Bering ele era congelado, e, portanto, a Sibéria era unida ao Alasca, as tribos asiáticas atravessaram da Ásia para o continente norte-americano. Né? Então, você já tem presença viking no continente norte-americano e desceram para o sul do Brasil. Então, o Brasil foi descoberto por asiáticos há 40 mil anos atrás. Isso mostra que as coisas são relativas. verdade. E aí vem minha provocação. Você lembra que tinha na margarina um selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Lembro. Então, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que precisa fazer o meia-culpa, aprovava o uso de margarina. O que você acha disso? Então, eu estou provocando as pessoas que estão nos assistindo, espero sendo útil, de também questionar as verdades. Né? Tem coisa que você não vai refutar mais. Mas o ovo, coitado do ovo, o ovo foi tido e havido do aumento do colesterol. E graças a Deus reabilitaram o ovo, porque eu, por exemplo, adoro ovo. E o ovo tem proteína, é barato, relativamente. Né? E graças a Deus reabilitaram o ovo. Então, essas coisas que nós estamos falando hoje, elas podem mudar num determinado momento. Né? Hoje nós temos remédios maravilhosos para cuidar do diabetes. Mas a dieta e o exercício estão sendo um dos alicerces no tratamento. E aí a testosterona entra nessa história, e às vezes é mais difícil, né, você mudar um hábito do que você dar um remédio. Né? Dar um remédio é mais fácil. E a Eliette e a Jane falaram que quem descobriu o Brasil foi os índios. Eu quase respondi dos índios também, né? Veja, as respostas que você deu... Cada um uma resposta, né, doutor? A resposta que você deu foi a mesma resposta que eu dei para ele. Né? E aí depois eu fiquei tão injuriado... Opa, caiu aqui. Alô? Oi. Oi? Deixa... Peraí que o doutor voltou. Eu fiquei tão injuriado que eu fui estudar isso daí. Por isso que eu estou te dando essas respostas. Né? Mas eu estou dizendo que, às vezes, você tem que questionar esses modismos, como neuromodulação, como margarina, como ovo não presta. Então, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que é isso. Né? A mesma coisa a dieta do Mediterrâneo. Né? A dieta do Mediterrâneo é ótima, mas peraí, você vai usar azeite, vai usar creme de leite, mas você vai andar de bicicleta do jeito que os caras andam? Você vai a pé para o trabalho do jeito que os caras andam? Então você importa a dieta. O vinho é uma maravilha, vinho é fantástico. Então o cara acha... A gente dá aquela brasileirada, né, doutor? Então essas coisas todas a gente tem que entender dentro de um contexto mais geral. Né? Quer dizer, como é que está o todo, né? Não adianta você pensar uma coisa que te faz ver, oba, vinho é bom, pô, vamos encher a cara de vinho, que vinho protege, né? Aí você pega uma cirrose, você não infarta, mas pega uma cirrose. Doutor, tem algumas perguntinhas sobre problemas de urina, então sobre sangue na urina, sobre ardência na hora de urinar.
Eu queria que você falasse, que eu acho que é legal, um pouquinho da relação, né? Que às vezes é comum, né? A pessoa, vou falar homem e mulher, vou falar, né? Às vezes tem infecção de urina recorrente, vai lá no Tá? seu consultório e você acaba fazendo o diagnóstico de diabetes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação Vou falar, das infecções de urina com o diabetes. vou começar puxando para o lado do homem. Tá. O diabetes, especialmente quando está num nível que você começa a eliminar açúcar pela urina, ele predispõe à infecção. Por exemplo, eu já fiz diagnóstico de diabetes no homem que fica com a glande, com a cabeça do pênis vermelha. Isso é fungo, é candidíase. A pele do pênis vermelha. Às vezes fica vermelha que o cara não consegue mexer naquilo lá. Diabetes favorece a isso. É um tipo de infecção genital. Às vezes eu fico preocupado, doutor, se é relação, será que eu vou passar? Não, você tem que cuidar do teu diabetes, tomar remédio para fungo e às vezes até fazer a circuncisão, tirar a pele, mesmo não tendo fimose. Porque aquele ambiente de calor e de umidade favorece a ter infecção do pênis. Tá. Outra coisa é na virilha, né, que às vezes fica com aquela coceira, e também tem a ver com diabetes e também tem a ver com fungo. Tem que secar bem, tem que cuidar, né? Cuidar do vão dos dedos, aquela coisa toda que já deve ter falado, podólogo, etc. Sim. E na urina, também o diabético tem mais propensão de infecção urinária. Na realidade, aí a mulher é pior do que o homem, né? Por quê? Porque falta um pedaço para vocês. Vocês não têm um pênis que afasta a uretra do ânus. E não tem um saco, um escroto, que separa o ânus da parte da frente. Então o homem tem uma barreira anatômica que dificulta das bactérias irem para o pênis, irem para a uretra, irem para a bexiga. Normalmente, a infecção vem daí, é o que a gente chama de uma infecção ascendente. Então, começa com bactérias que estão no intestino, que estão no ânus, daí vai para a vagina, da vagina vai para a uretra. Mas, doutor, eu sou tão limpinha, eu uso um detergente que mata 99,9% das bactérias. Isso piora a situação. Isso piora. Porque você mata as bactérias boas, mas as bactérias ruins, mas mata as boas também. Então, às vezes, eu dou probiótico para essas mulheres que já estão tomando antibiótico há muito tempo, para que elas refaçam a flora natural. Então, pelo amor de Deus, não fica com essa neurose de lavar. É inexorável. Você não esteriliza a boca, você não esteriliza o nariz, você não esteriliza o ouvido, você não esteriliza a vagina e não esteriliza o intestino, porque faz parte. Durante toda a evolução, a gente fez um acordo com as bactérias. Assim, vocês não me prejudicam, eu deixo vocês viverem aqui. Só que, quando elas mudam de lugar, romper o acordo. E aí você tem que tratar. Sim. Existe, além de ficar dando antibiótico, uma série de coisas que você pode fazer. Por exemplo, a mulher menopausada, você tem que dar hormônio, colocar hormônio na vagina. Sim. Tem que colocar. Por quanto tempo? Por resto da vida. Por resto da vida. Ah, mas ela teve câncer de mama. Bom, aí a gente vai discutir outras coisas, usar um gelzinho hidratante ou um hormônio que não seja absorvido. E aí se discute com o oncologista, com o mastologista. A gente tem vacina, que pode ajudar um pouco a melhorar a resistência. O ato sexual, que você colocou e colocou muito bem. O ato sexual favorece as bactérias que estão na vagina irem para dentro da uretra, para dentro da bexiga. Sim. Às vezes tem essa história de, doutor, meu marido teve uma infecção de urina, acho que ele passou para mim. Bobagem, bobagem. O marido
passa para a mulher do mesmo jeito que um bastão de silicone passa. Porque a bactéria que saiu do intestino da mulher foi para a vagina e aí, na relação sexual com atrito, favorece ir. Por isso que a gente fala para as mulheres, depois da relação, vai fazer xixi. Sim, vai fazer xixi. Para lavar a bexiga, né? Fazer uma limpeza mecânica da bexiga. Isso sim é uma coisa que você tem razão. E no caso do homem e da mulher, hoje em dia se usa aqueles remédios que são glicosúricos, que vão aumentar a eliminação da glicose pela urina, e eles também vão favorecer tanto a infecção na glândula e no pênis, como a infecção urinária. Tá. Com relação a sangue na urina, que você falou, o diabético, além da infecção urinária, tem a nefropatia diabética. Tá. Que ataca os vasos, ataca os glomérulos, os filtros, e aí pode até levar à insuficiência renal, é outra causa. Agora, o diabético, assim como o não diabético, pode ter várias doenças. Pode ter cálculo, pode ter câncer de bexiga, principalmente se foi fumante, né? Às vezes a pessoa parou de fumar com 30 anos de idade e com 60, 70 aparece um câncer de bexiga que está relacionado ao cigarro. Então, sangue na urina é uma coisa que acontece numa série de doenças mais simples ou menos simples e que o diabético, no caso, tem na nefropatia diabética e na infecção urinária mais chance de ter e tem que se cuidar mais para evitar esse tipo de coisa. Tá. E o Márcio Bertani perguntou sobre a relação do diabetes com o rim, né? Então, infecção de urina recorrente, sangue na urina recorrente, é o início de uma nefropatia diabética ou não? Não, veja, a infecção urinária, como eu falei, ela é por via ascendente. Tá. Então ela começa lá, a pessoa já tem bactérias no intestino, todos temos. Aí na região perineal, essa região, no caso do homem, entre o saco e o ânus, no caso da mulher, entre a vagina e o ânus, vai ter bactéria. Tá. Essa bactéria entra na vagina, entra na uretra, vai para o pênis, vai para a uretra por algum motivo, e aí ela vai subindo. Aí dá cistite. Cistite é uma infecção da bexiga. Se a bactéria subir, aí tem algumas bactérias que são mais virulentas, tem um negócio chamado pili, que é um tipo de uma unha que vai grudando e vai subindo para o rim, dá uma infecção do rim, que chama pielonefrite. É uma infecção mais séria. Tá. Na fase aguda, ela dá febre, como uma pneumonia, que vale uma pneumonia de gravidade. Tá. E se não tratada, ela pode ir para o sangue, dar septicemia até levar à morte. Né? E às vezes a pessoa morre por septicemia a partir de uma infecção urinária. Se tiver muita pielonefrite, isso pode levar a uma pielonefrite crônica e destruir o rim, destruir os mecanismos de filtragem do rim. Evidentemente que se você tiver uma assistência médica adequada, isso vai sendo corrigido. Por exemplo, você tem, no caso do homem, tem uma próstata aumentada, não esvazia bem a bexiga, você trata o crescimento da próstata. Tem cálculo no rim, você trata o cálculo no rim, que são outras coisas que favorecem a ter infecção sem ser só essa via ascendente. Agora, o diabético, como eu falei, pode ter essa doença glomerular. Você imagina que o rim tem microfiltros, tá? Se esses microfiltros param de funcionar por uma questão de lesão arterial, né? As microartérias vão para esses filtros e eliminam, formam a urina, você vai começar a ter problema de, vamos dizer, acúmulo de urina no sangue. Quer dizer, não filtra mais, aqueles produtos tóxicos vão sendo acumulados no sangue. Então aumenta o potássio, aumenta a ureia, enfim, aumenta produtos que vão intoxicar a pessoa.
mexe com a consciência, a pessoa fica inchada, não elimina a água, e aí você tem que tratar isso, e aí, em casos mais avançados, o tratamento é com diálise ou transplante renal, né? Aí já são casos mais graves. Mas, em geral, o diabético não tem uma pielonefrite tão grave que destrói o rim. Tá. Existe uma outra coisa que pode acontecer ao diabético, você sabe que o diabético tem problema nos nervos, né? Tem uma neuropatia, a neuropatia diabética. Essa neuropatia diabética, a mesma que dá o problema no pé, de perfuração de pé, porque a pessoa não sente, ela vai prejudicar o funcionamento da bexiga, dando o que a gente chama de bexiga neurogênica. A pessoa não sente a bexiga encher, às vezes a bexiga está super cheia, além de outros sintomas, e isso favorece a ter infecção e pode destruir o rim, porque vai dilatando o rim a ponto de destruir o rim. Tudo isso que nós estamos falando são situações que o teu médico vai acompanhar, vai perceber isso daí e vai atuar no sentido de se evitar a chegar a uma situação desse tipo. Do mesmo jeito que nós falamos que o oftalmologista vai olhar o teu fundo de olho e tem que fazer isso periodicamente, o teu endocrinologista vai checar como é que está teu rim, se você está começando a ter perda de proteína pela urina. Antes de chegar a esse ponto, você vai costurando e tomando atitudes para evitar ou pelo menos postergar esse tipo de situação. Perfeito. Aí a importância do acompanhamento, né, doutor, que é fundamental, né, que eu bato aqui na tecla, né, que tem diabetes, tem que achar um endocrinologista e ficar com ele, né, doutor Roberto Juliano, é importante o acompanhamento, né, se possível sempre com o mesmo profissional, até para criar uma boa relação, para ter um histórico, né? Eu bato muito aqui na tecla sobre isso. Especialmente pessoas que têm doenças crônicas, que é o caso do diabetes, é muito importante você ter empatia com o profissional. Sim. O endocrinologista, o nutricionista, o psicólogo, você precisa... Aliás, eu acho que medicina, tudo isso daí, eu costumo dizer que é muito gratificante para você ver pacientes que você está tratando do filho, do neto, que você lembra que há 20 anos atrás você operou o cara de câncer e ele está aí, está bem. Então, essas coisas, você vai conhecendo, né, a pessoa com uma profundidade que uma consulta de 10, 20, 30 minutos não consegue contar a história de uma vida toda. Sim. E, doutor Roberto Juliano, a gente sempre termina aqui, né, a nossa live com um dica de ABC. E eu vou pegar aquele comecinho que aquela historinha que você contou, né? Que eu acho que a gente tem que procurar ter saúde, né? E aí, através da alimentação, do exercício físico, do lazer, de um ambiente agradável, cuidado emocional, ter um sono reparador, né? Ter um trabalho, ter estudo, né, doutor? Sábado, né, a gente fez a live com o doutor Márcio e a gente falou sobre isso, né? Que a gente que é da área da saúde estuda quase que todos os dias, né? Seja um paciente, seja um artigo novo, né? Então, isso também é importante para a gente ter saúde e ter qualidade de vida, né? Eu acho que essa seria a minha sugestão de mensagem para o nosso Dica de ABC. O que você acha? Elaine, você falou tudo, sabe? Você falou tudo. Na realidade, eu vi uma entrevista com o Lehman, aquele que é dono da Embev, né? Já foi o homem mais rico do Brasil, hoje ele vive na Suíça. Foi uma entrevista que ele fez com a Abílio Diniz, do Pão de Açúcar,
Os dois estão beirando os 90 anos, né? Já são octogenários e estão muito bem, estão dirigindo a empresa deles, estão fazendo esporte, estão casados com a família, etc. E o Lehman falou que ele ia num evento com o Iacocca. O Lee Iacocca já foi o Midas da indústria automobilística americana e até hoje é um cara respeitado por transformar empresas falidas em grandes negócios. E eu não sei quantos anos tem o Iacocca, mas deve ter uns 92, 93, 94, por aí. Isso para a gente, eu acho que a grande mensagem de vida é essa. Tenha iniciativa, acredite em você, saiba dizer não, seja você mesmo, não vai na opinião do vizinho ou mesmo do teu médico, acredita naquilo que você faz, mas aí você tem que desenvolver isso daí. Para desenvolver, você tem que estudar, tem que trabalhar. A vida é luta. Essas pessoas são milionárias, têm dinheiro que bilionárias. Fala, pô, esse cara não precisa trabalhar, o cara está lá trabalhando. Ele está lá para isso. Porque ele tem prazer nisso. Quer dizer, o cara vai perder o tempo, em vez dele pescar, ele vai ver o Lee Iacocca dar uma palestra, entendeu? O cara corre risco, porque você ter uma empresa com milhares de funcionários é um risco enorme que esse cara está correndo. E assim, isso não significa que você não pode ser feliz fazendo surf. Eu tive uma paciente, saiu até no Esporte Espetacular, com 80 e poucos anos de idade, ela foi pular de paraquedas, ela foi aprender a fazer surf com mais de 80 anos de idade. Então vai atrás dos seus sonhos, acredite em você e não desista no primeiro obstáculo que ele aparece com você. Esse caminho é o caminho da saúde. A assistência médica, o tratamento e os reveses da vida fazem parte de você, fazem parte da vida de todos nós. Verdade. Né? As perdas, né? As perdas são difíceis de lidar com a perda. A perda do emprego, a perda de um ente querido, a perda de uma função do órgão, né? Você pode, com determinação, ir além e provar o contrário. Provar que talvez Pedro Álvares Cabral não foi quem descobriu o Brasil e também não foi no ano de 1500. Doutor, e o João Bosco colocou que educação e informação é o melhor começo para uma vida feliz e saudável. E o João Bosco, né, doutor Roberto Juliano, ele tem diabetes tipo 1 há 50 anos, sem nenhuma complicação. Sensacional, sensacional. Né? Não, sensacional, sabe? E você só precisa tomar um pouco de cuidado com a qualidade da informação, porque a internet é uma arma poderosíssima, mas vai checar o que está escrito lá, né? A minha ideia é essa, né? A história é contada às vezes pelos vencedores, e às vezes a pessoa muito midiática, tem uma comunicação muito eloquente, muito convincente, e nem sempre aquilo é verdadeiro. Verdade. Então, parabéns, João, parabéns. Você é a prova viva dessas mensagens que a gente passou aqui. E a semana que vem, a gente tem um podcast, né, que a gente faz, fica eu e a Eliette, nós vamos fazer um podcast com ele, para ele contar toda essa história, todo o segredo que ele tem para contar, né? Porque imagina, né, doutor Roberto Juliano, há 50 anos atrás, como que era o tratamento, né? Totalmente diferente do que a gente tem hoje de acesso, né? E ele tá aí firme e forte, né? Tá super saudável, é um exemplo aqui para nós. E, doutor Roberto Juliano, muito obrigada por essa live, pelos ensinamentos, né? Eu acho que a gente falou de saúde, como você mesmo quis, né? A gente falou um pouquinho sobre saúde. E você deu uma aula, né? Falando sobre infecção de urina,
e explicou pra gente que não é andropausa, né? Que é uma coisa que normalmente fala, né? A internet mesmo fala esse termo, né? Ele tá colocando, ele tem há 57 anos o diabetes e sem nenhuma complicação, né? Olha que máximo isso. E quero que você fique à vontade, doutor Roberto Juliano, para finalizar a live como você quiser. Só agradecer a atenção de vocês, foi muito gostoso para mim, né? Que bom. Eu vim para cá porque eu sabia que ia ser gostoso e eu fico à disposição. Nós não falamos de hiperplasia prostática, câncer de próstata, infertilidade e outras coisas que podem interessar, mas eu fico à disposição aí da gente conversar uma outra oportunidade. O pessoal adorou, né? A Jane falou que você é uma enciclopédia viva. A Nick colocou que você é maravilhoso, né? O Rogério colocou excelente, né? Então, o pessoal gostou. E a gente vai deixar todos esses temas aí para uma próxima live, né? Que a gente vai te mandar. A Jane colocou que a live de hoje foi um presente para nós, verdade, né? Acho que você fez... Acho que você plantou a sementinha do bem aí no coração de todo mundo. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Do estilo de vida saudável, né? Que bom, bacana. Doutor, bom descanso aí para você. Obrigado. Agradeço o doutor Márcio, doutor João Celso. Obrigado a você, Eliette. Um beijo enorme, principalmente a todos que tiveram a paciência de assistir a gente aí. Obrigado. Tá bom? Bom descanso para o senhor. Tchau, Obrigado. Tchau. E vocês, gente, não me abandonem. Quarta que vem, a live não abandona, na verdade, nem eu, nem a Eliette, nem o João Bosco, que a nossa live tá maravilhosa. Nossa live não, nosso podcast. Beijo para todos, bom descanso. Obrigado. Imagina. Beijo. Beijo.